meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Olha, tô aqui para contar para vocês o que eu achei da peça Ensaio para um Adeus Inesperado, que é estrelada por Natália Lage e Caio Manhente. Então, se você quer saber tudo sobre a peça, vem aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês. Atenção! Pode ter spoilers nesse vídeo, vai ter spoiler. Então, toda vez que eu for soltar um spoiler, vou colocar um alerta e vou soltar esse barulhinho aqui pra você. Antes de assistir a peça, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer muito antes de eu assistir peças. Eu li a sinopse. Eu sei. A gente tem que ler a sinopse sempre. Mas eu sou levada pela emoção. Eu quero assistir a peça com determinado ator e eu vou e assisto. Mas dessa vez eu li a sinopse e por um acaso apareceu para mim um vídeo no Instagram de uma entrevista dos atores sobre a peça. Eu fui meio que preparada pro que eu ia assistir. Então nessa entrevista, atenção, eles falam, do que é a peça. A Natália passa. A Natália adianta que essa peça fala sobre um suicídio e o Caio fala que essa peça não tem respostas, simplesmente não tem respostas. É uma peça que vai deixar você ali mais com perguntas. Eu sei que isso é muito relativo, eu sei que muita gente não gosta muito daquela arte conceitual, aquela coisa que tem que dar as respostas para o público, tem que ter um começo, meio e fim. Eu particularmente gosto, mas eu prefiro coisas meio abstratas, meio subjetivas, coisas que me obriguem, me façam ficar dias e dias pensando naquilo que eu ouvi, naquilo que eu assisti, naquilo que eu li. Então, eu não gosto das coisas muito de mão beijada para mim. Então, eu acho que essa peça, ela me ganha aí. Exatamente pelo fato de que nada é muito claro o suficiente. Tem muitos signos, que a gente chama. São muitas pistas que vão sendo jogadas, só que a resposta não vem. Então, o público vai decidir ali na cabeça dele o que aconteceu. O que será que fez esse jovem, esse adolescente, cometer um suicídio? Uma coisa que me chamou muita atenção, e na verdade eu li isso também antes de assistir a peça, eu sabia que a peça eram 2 monólogos, o monólogo da mãe e o monólogo do filho. A peça toda, ela não tem o que para muitas pessoas foi motivo de crítica, não teve um conflito, tal. Concordo, tá? Também senti falta de conflito. Eu pensava que em algum momento os 2 personagens, mesmo que dentro do monólogo deles, eles iriam se conversar, só que através dos monólogos, entende? Seria uma coisa muito... Uma tá falando de uma coisa e vai ficar só nisso, e o outro tá falando de outra coisa e vai ficar só naquilo. Então eu imaginei que em algum momento eles iam se encontrar ali, encontrar as ideias, as discussões, mas isso não acontece. Mas uma coisa que me chamou muita atenção ali é que a Natália fica a peça inteira sentada. A personagem da mãe fica a peça inteira sentada. O filho fica do outro lado. E aí é aquilo, Um fala, a outra fica apagada. Existia uma coisa no meio dos dois, que era um pano vermelho. Era um pano que ia da Natália, da mãe, até onde o filho está. No começo da peça, o filho tá lá atrás. Tá no escuro, mas tá lá atrás. Aquele pano tá ali, meio que no meio, se eu não me engano. Ou do meio pra frente. Em todos os monólogos do filho, ele se agarra nesse pano. E aquele pano representa algumas coisas para ele de acordo com aquilo que ele fala. O monólogo da mãe trata da vida dela no dia do suicídio do filho, o antes, durante e o depois, até os dias atuais. E os monólogos do filho são lembranças do passado dele. Só que não são lembranças necessariamente ruins. Lembranças um pouco divertidas, são lembranças um pouco complicadas para uma criança, mas ao mesmo tempo, em todas essas lembranças, uma coisa que o Caio falou e eu reforço aqui, é que o filho traz sempre o lúdico. E esse fio, esse pano que saía da Natália e ia de encontro a ele, me encucou um pouco no começo e eu imaginava, atenção, ele, conforme ele ia pegando o pano, teve uma hora que ele pegou bastante pano e fez um bebê com pano. Eu imaginava que ele ia, durante a peça,
vir caminhando em direção a ela com um pano, e o que resultaria na cena final da peça, no meu ponto de vista, que é a cena dele se suicidando, porque ela conta que ele morre enforcado. Então eu falei, pô, mano, é isso, né? Ele vai vindo com um pano e tal, e depois vai colocar e pá, vai morrer. Mas não é isso que acontece. O centro do palco é única e exclusivamente do pano. E esse pano tem uma mensagem muito por trás. Gente, de verdade, o pano é tudo. Se você for assistir, você que é do Rio de Janeiro, se você for assistir, presta atenção nesse pano, porque tem coisas nesse pano. Em todo o tempo, você é ali instigado a pensar, mas que raio que aconteceu com esse menino? Por que ele se suicidou? E aí é que tá. Eu acho que o texto, ele joga umas coisas assim, pra gente ficar meio que martelando isso na cabeça. Sobre o negócio das pistas, ela conta lá no começo que o filho falou que ia pegar alguma coisa no quarto e ele não desceu de volta. O filho também, no final do monólogo dele, ele fala: eu fui buscar alguma coisa, eu não sabia o que era aquela coisa, eu só sabia que eu tinha que buscar alguma coisa no quarto. Essa coisa, ela abre um leque pra gente. A arte, gente, a arte é assim, ela vai pro mundo, cada um entende o que quer. Ainda mais quando a arte propositalmente te obriga a não ter essas respostas, você ter que desenhar, né, os porquês, a causa, motivo, razão, circunstância. Mas eu tenho pra mim que a mãe era essa coisa e ele não conseguia, talvez, entender, saber, decifrar. Ele não conseguia expressar o que ele estava sentindo, a falta que ele estava sentindo e o quanto ele precisava dela. Eu acho que para as pessoas que têm um certo gatilho de depressão e tal, essa é uma peça muito delicada. Para mães, eu acho que para pais também, para adolescentes, acho que no geral, é uma peça que eu super indicaria assistir, porque eu acho que você começa a pensar num todo, em quem você é, no que você faz com a sua vida, no que você faz com aquilo que você vive no seu dia a dia, sabe? Você tá prestando atenção no seu dia a dia? Você tá prestando atenção no seu filho? Você tá prestando atenção na sua mãe, no seu pai? Você tá prestando atenção no tempo de qualidade que você está passando na sua família? Ou nem tempo de qualidade você está passando? Eu acho que essa peça, ela deixa esses questionamentos pra gente trazer pra nossa vida e se colocar nesse lugar mesmo. A gente foi embora, eu e a minha amiga, a gente ficou pensando, né, e conversando, debatendo sobre a peça, e eu ainda estou pensando muito a respeito dessa peça, porque mexeu muito comigo, assim. A maioria das pessoas falou mal da Natália, porque a Natália ficou o tempo todo sentada. Realmente, é um pouco tenso, mas eu acho que é muito proposital mesmo. Eu acho que quando você passa por uma perda muito grande, inesperada, né, esse adeus inesperado, eu acho que você tende a ficar parado na vida. O figurino dela também, né, aquela saia preta, se eu não me engano era meio de veludo, camurça, não sei falar o nome de tecido. Mas eu acho que pra mim, pelo menos, simboliza o luto. Ela de vermelho, sabe? Simboliza ali a dor, o sangue. Ele de laranja, meio amarelinho. Aquela coisa mais assim, né? Mais lúdica mesmo, né? Mais alegre. Então, eu acho que tudo ali tinha signos, simbologias. E eu acho que é muito bacana quando uma peça tão simples te dá um portal, assim, de coisas para você imaginar e para você resgatar de dentro de você, e daquele texto, e do figurino, e daquele pano, e por que ela tá sentada, e ele brincando, passeando pelo espaço, e as atuações maravilhosas, o Caio brilhante. Eu sou muito fã do Caio desde a época de Malhação, que eu lembro muito dele na Malhação, né? Eu acho ele um ator incrível. Natália eu achei genial no palco, as mudanças de voz, mudanças de expressões, conforme ela ia sentindo. No momento que era de muita dor, ela chorou, no momento que era de muita raiva, ela gritou, no momento que era pra fazer o marido dela falando, ela mudava a voz, quando era empregada falando, ela mudava a voz também. Então foi muito genial pra mim tudo isso. E é isso, gente.
Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas eu senti que eu devia falar isso pra vocês. Eu acho que é uma peça que vale muito a pena assistir. É um alerta e é também uma coisa pra gente refletir e levar pra vida essa reflexão. Um beijo e tchauzinho!